Temos agora uma palestra do Fernando Fortes. Convido aqui o Fernando para aparecer aqui no palco. O Fernando, engenheiro eletrotécnico, formado na Escola de Engenharia Mauá, em 2000, pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, em 2003, tem experiência de mais de 15 anos na área de movimentação e amarração de cargas, curso de especialização no exterior para inspeção de equipamentos de elevação e amarração de cargas, membro do CB17 da BNT e da Comissão de Estudos do CTAV e do CONTRAN, atualmente diretor comercial da Amarração e Serviços de Publicidade e Consultoria Técnica de Cargas Limitada e gestor técnico comercial da Fortes Indústria e Comércio. A palestra do Fernando vai abordar de forma simples e objetiva as recentes mudanças na legislação brasileira de amarração de cargas, as mínimas condições de segurança que os veículos de transporte devem oferecer, a importância da instrução e capacitação técnica a que embarcadores, transportadores, clientes finais, manobristas e ajudantes devem ser submetidos, a necessidade da criação de procedimentos de amarração e consolidação da carga por parte dos fabricantes de produtos a serem transportados e as recentes propostas de criação de portarias da Comissão de Assuntos Veiculares no CONTRAN. Bem-vindo, Fernando. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer ao Sobratema por ter realizado o convite para aqui estarmos essa tarde e falar um pouquinho de um tema que é a amarração de cargas no transporte rodoviário, que eu acho que é de extrema relevância para todas as atividades industriais do país, ou seja, tudo que é produzido tem que ser transportado e, como nós vimos aí no decorrer da tarde nas diversas palestras, uma série de cuidados tem que ser tomados e a amarração da carga feita de maneira correta é muito importante e muitas vezes é deixado de lado, né? Deixa-se essa atividade ou se não se dá o nível de importância que deve para a questão da amarração. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, as normas novas, o que vem acontecendo aqui no Brasil em termos de novas legislações e normas. Bom, primeiramente, quando nós vamos conversar com os profissionais envolvidos no transporte, é muito comum nós ouvirmos muitas suposições, né, para justificar a falta da amarração. Porque a questão da amarração, talvez cada um de nós, quando vai se pensar nisso, imagina lá o motorista, o ajudante, pegando a mão, colocando numa corda, numa cinta e passando sobre a carga de alguma maneira. E em geral essa experiência é do motorista, é do ajudante e não de ninguém mais. Ou seja, quem na empresa tem conhecimento, quem na empresa sabe se aquilo que está sendo feito está correto, qual é a garantia de que aquele sistema, da forma como está sendo amarrado e consolidada a carga no veículo está correta, né? E não só no nível de embarcadores, de transportadores, assim como muitas vezes a própria fiscalização, né? Então tem muita questão envolvida que é bom senso, né? Nas atividades, mas a gente vem passando por recentes atualizações e mudanças aqui no Brasil e acredito que muito em breve, cada vez mais a gente vem verificando a crescente demanda e a preocupação do mercado, das empresas, enfim, em tratar melhor dessa atividade. É o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, grandes erros e suposições que nós ouvimos com muita frequência. A carga é tão pesada que ela não irá se mover. Logo, não necessita, não requer uma amarração, né? Tem-se muitas vezes esse sentimento, né, de que quanto mais pesado, mais essa carga vai se grudar no piso da carroceria do veículo e ela não vai se mover. As proteções da plataforma ou da carroceria são tão fortes e que nada poderão rompê-las, né? Ou seja, temos as guardas laterais, frontais e traseiras do veículo e muitas vezes até se escora, né, a carga nessas partes do veículo, acreditando que elas terão resistência suficiente
para manter a carga em cima do veículo. As proteções não fazem parte, né, desses cálculos que são feitos, que nós vamos ver. Ok? E aí, quando você vai conversar muitas vezes com alguns motoristas, é muito comum, né, você ouvir que dirige há muitos anos, com cuidado, que nada vai acontecer com ele. Se não tomar cuidado, você até se indispõe com a pessoa, né? Muitas vezes você tem uma resistência muito grande à mudança nesse nível, né, nas pessoas que prestam esse tipo de serviço, e como se fossem soberanos, né? Claro que tem uma experiência, claro que isso é muito válido, mas temos que ter a mente aberta para novos conceitos, né? Novos métodos, e acredito, estou certo de que esses métodos sendo aplicados, nós passamos a ter uma garantia de cálculo, né? Não ficamos só na garantia sou eu, né? Ou seja, você tem como calcular cálculos de engenharia, de física, não é? E isso tem como ser transmitido para os profissionais que vão fazer o transporte de uma forma muito simples, através de tabelas ilustrativas que demonstram o peso da carga, coeficiente de atrito entre a carga e o assoalho do veículo, e assim sucessivamente. Então, a amarração, né, é uma atividade legal, ela está prescrita aí na legislação, em alguns regulamentos de uma forma muito simplória ainda, mas sabemos que é uma atividade necessária e legal. Não é? Sabemos e podemos mensurar muitas vezes as consequências que um acidente com perda da carga pode causar em todos os níveis, né? Desde vítimas fatais, só muitas vezes danos materiais, o envolvimento de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que estavam simplesmente utilizando a via pública ao mesmo tempo, o prejuízo para quem estava esperando essa mercadoria, o atraso de produção no embarcador, no fabricante, enfim, uma série de consequências, né? E envolve muito a questão que foi abordada aí pelo Carlos na apresentação anterior, de risco, né? Temos que trabalhar para reduzir o risco. Então, sempre vai existir o risco em todas as atividades. Então, nós temos que trabalhar para reduzir esse risco. Então, algumas fotos aí que ilustram, né, muitas vezes alguns tipos de... Não só fotos aqui do Brasil, por exemplo, foto tirada na Alemanha, na Europa. Acidentes ocorrem em todos os lugares. E muitas vezes não se acredita que uma máquina, uma escavadeira, enfim, um guindaste, ou uma lança de um guindaste, né, porque é muito comum, até um parênteses que eu faço, a palavra amarração de cargas ou amarração da carga é um termo muito usado nos canteiros de obra para içamento de carga. Vamos amarrar a carga para içá-la, né? Mas aqui nós estamos tratando da amarração para o transporte rodoviário, né? Então, infelizmente, de tempos em tempos é possível ouvir relatos via os meios de comunicação de máquinas pesadíssimas, máquinas de 50 toneladas, peças de mais de 100 toneladas se desprenderem de cima do veículo de transporte, e as justificativas muitas vezes infelizmente são pífias, sem fundamento, né, técnico. Ela se desprendeu, pura e simplesmente, né, ela caiu, como se fosse uma coisa muito simples, né, e não é. Então, por trás da sistemática da amarração, são todos conceitos físicos e matemáticos, né? Então, é onde nós vamos nos embasar para as normas que foram recentemente publicadas pela BNT, né, que tem origem e fundamento em normas europeias e normas americanas. Então, tudo você tem como calcular e dimensionar previamente, planejar, é outra palavra importante citada anteriormente. Tá, então... Enfim, os exemplos, pessoal, de acidentes, de tipos de carga, claro que aqui nós temos algumas fotos de alguns tipos, mas pode estender a todos os níveis, né? Muitas vezes você se depara na rodovia com uma carga na pista, aqui uma lança de um guindaste, você poderia ter uma bobina de aço, você poderia ter caixas, bebidas, né? Caixas de bebida, muito comum, infelizmente aqui no Brasil, a gente vê muita perda de carga de bebida, entre outras. Bom, algo importante para que a gente possa nos respaldar é o que nós temos hoje de normas técnicas e resoluções, enfim, procedimentos que tratam de alguma maneira sobre a amarração de cargas. Então nós temos o Código Nacional de Trânsito, onde dentro do Código
tem lá alguns tipos de infração e algumas penalidades, né? Mas ainda específico de amarração de carga de uma forma simples, né? Que vai depender muito da interpretação do fiscal, da polícia, enfim. E temos algumas resoluções que foram feitas, né, lá no CONTRAN, na Comissão de Estudos. Então nós temos uma resolução que é a 293, 2008, que logo em breve deverá ser revisada, que trata do transporte de produtos siderúrgicos, tá? Então fala sobre transporte de bobinas, de chapas, enfim, de uma série de materiais e produtos siderúrgicos. Fala um pouquinho também sobre os veículos, os tipos de proteção que você tem que ter nesses veículos, alguns dispositivos que temos que adicionar, né, à carga para impedir o movimento da mesma e assim sucessivamente, tá? E também, obviamente, engloba uma série de outras coisas que vão além da questão da amarração da carga. Nós temos a resolução 354, que foi recentemente publicada no final de 2010, metade de 2010, junho, julho, que fala sobre a parte de blocos e chapas serradas ornamentais, que é o transporte daqueles blocos de mármore, de granito, que é muito mais comum no estado do Espírito Santo, onde estão as principais minas, né, de extração, onde infelizmente centenas de pessoas já perderam suas vidas com acidentes fatais, onde você tem no norte do estado a extração dos blocos e aí o beneficiamento em direção ao sul e depois toda a exportação através do Porto de Vitória. Então, nesse transporte, infelizmente, já muitos blocos se desprenderam de cima dos veículos. Lembrando que nós temos a rodovia principal, que é a BR-101, que é uma rodovia não duplicada, enfim. Infelizmente, vários acidentes onde nas curvas os blocos se desprendem e invadem a pista contrária, e pegam ônibus, e pegam carros, enfim. Então, especificamente, essa resolução ela já existia, ela foi refeita e, enfim, foi dado um detalhamento maior para o produto que é transportado e seus subprodutos, as chapas, enfim, tem uma série de coisas, e nessa oportunidade nós fomos convidados a participar do comitê para tratar um pouquinho da questão de amarração e especificação dos equipamentos, baseamento em normas. Então essa resolução ela foi publicada agora em 2010, está sendo muito intensa a fiscalização, né, onde os veículos são constantemente parados, inspecionados, verificados, dentre todas as questões abordadas pelo primeiro palestrante, na questão de capacidades de veículo, peso por eixo e tudo mais, você tem a questão da amarração, que é muito séria, e da contenção desse tipo de carga. E o que estava acontecendo, veículo não conforme, tem que parar, ficar retido, tem que vir um outro para transportar, entra em todas aquelas premissas anteriormente abordadas aí. Então está sendo levado bem a sério. Depois nós temos uma resolução, que é a 196, que trata do transporte de toras de madeira, né, onde também é uma carga que já apresentou, assim como tubos, né, só que está dentro do siderúrgico, uma carga que já apresentou muito problema, muita vítima fatal, em geral em frenagens bruscas, onde a carga se desloca para frente, invadindo a cabine, enfim. Então, em geral, essas resoluções, uma coisa importante é que elas foram criadas de uma maneira, poderia dizer, sob pressão. Vamos dizer, após um número muito intenso de acidentes específicos nessas famílias de produtos, tem que ser feito alguma coisa. Aí reúne a comissão e faz, ou seja, não foi algo feito sem pressão, vamos dizer, né? De livre e espontânea vontade, vamos dizer. Mas é muito importante que elas existam e que hoje é o ponto de partida para as atualizações e as incursões em novas técnicas e tudo mais. E assim como para esses produtos tem N outros, né, que não estão englobados aqui e que não se tem resolução. Então, pelo fato de não ter resolução, como é que fica a fiscalização, como é que fica a implantação dos equipamentos? Então, em geral, cada empresa faz o seu padrão, cada empresa cria os seus métodos de contenção e de amarração. E muitas vezes esses métodos não são suficientes para conter a carga. Nós temos recentemente publicado as normas da ABNT, então foi feito, quem participava dessa comissão, os fabricantes de produtos têxteis. Então foi feita a norma de cálculo, que ela é baseada na norma europeia, que nós vamos ver adiante. E depois você tem a parte 2, que é a parte de cintas, depois você tem a parte 3,
que é a parte de correntes, a parte 4 de cabos de aço, que não foi feito, porque o comitê não tem representantes dessa indústria. Então é importante a continuação desse estudo para a implantação das normas nos outros produtos. Mas o mais importante é a parte de cálculo de tensão, que dá a base para toda a questão da amarração. Bom, aqui eu cito apenas como curiosidade algumas normas alemãs que podem servir a qualquer momento de referência para qualquer profissional que queira aprofundar um pouco a questão da amarração. E lá nós temos a VDI, é como se fosse a BNT de lá, Associação dos Engenheiros e tal, que criam normas e procedimentos. Então vejam a diversidade de normas que nós temos para diferentes tipos de produtos e de equipamentos, né? Então você tem, ela é intitulada VDI 2700. A VDI 2700 ela fala de amarração de cargas em veículos de transporte. É uma norma muito comprida, tem mais de 50 páginas, é uma bíblia, mas é muito importante, muito técnica. Depois você tem a VDI parte 1, que fala só sobre treinamento e seu conteúdo, ou seja, para exercer a profissão de motorista, você tem que ter um treinamento. Assim como você tem que ter treinamento de código de trânsito, de dirigibilidade, respeito às leis de trânsito, manutenção simples de veículo, a amarração da carga faz parte desse programa de treinamento. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não vemos isso a nível geral, só para alguns setores, né? Transporte de produtos perigosos, mas eu classifico que todo produto é perigoso, né? Nós estamos falando de químicos em geral. Agora, para essa resolução do transporte de blocos e de rochas, também vai ter a obrigatoriedade dos motoristas serem treinados, inclusive também na questão da amarração. Tá? Depois nós temos, aí vai desmembrando, né? Forças da amarração, manual de instruções para amarração, ou seja, você tem toda uma teoria ali para manipular e usar corretamente os equipamentos disponíveis. Dispositivos veiculares e métodos de amarração, distribuição do peso da carga, que é extremamente importante, que muitas vezes não é respeitado e é um fator que motiva um acidente. Sistemas de gerenciamento de qualidade, amarração de cargas fracionadas, segurança de cargas no transporte combinado, quando você mescla cargas diferentes. Segurança de carros de passeio e minivans em carretas, que aqui nós temos as cegonhas, né? Então você tem uma norma que fala especificamente da amarração nos veículos, dos veículos que estão sendo transportados na cegonha. Você tem amarração de uma norma só para bobinas de papel, cargas metálicas para reforço de estrutura de concreto, enfim, uma infinidade de produtos. Amarração de caixas de bebida. Aqui, quando toma um caminhão de bebida, é uma festa, né? Vizinhança, aparece um monte de dono da carga, não, infelizmente. Mantas antideslizantes, esse é um produto que tem uma importância relevante na amarração, ou seja, aumenta muito o coeficiente de atrito, o que vai ajudar a inibir o deslocamento da carga em frenagens, em curvas, em acelerações. Amarrações de caçambas basculantes, que é outro problema muitas vezes por aqui. Você tem veículos aí dimensionados para carregar 2 caçambas ao mesmo tempo. Enfim, tem algumas notas em algumas resoluções sobre transporte desse tipo de material, usar uma manta para não deixar cair sujeira. E a questão da amarração aqui não é tratada. As correntes usadas para içamento, que muitas vezes não são correntes de içamento com o grau correto e atendendo às normas brasileiras para isso, elas são usadas também a princípio para fazer o papel da amarração, mas elas ficam todas afrouxadas, né? Vocês podem notar. Então esse é um outro ponto. E essa gestão do VDI 2700, ela está fazendo outras normas. Em breve teremos publicações de outras normas. Bom, o Comitê Brasileiro aí, do pessoal da área têxtil, se baseou nessas normas europeias. Eu diria para vocês que nós temos 2 grandes correntes de normas técnicas para amarração de cargas no mercado mundial. Você tem os americanos, com as suas legislações e normas, e você tem o mercado comum europeu, né? E uma grande parte a maior parte do conteúdo da norma europeia vem dos alemães, que é onde você tinha as normas DIN, né? Então essa norma ela foi publicada lá no mercado europeu em 2001, 2002, que era a EN, né, European Norm 12195, de partes 1 até parte 4. Então a parte 1 é a que trata do cálculo das forças de amarração e a norma que foi usada como referência para fazer a norma da BNT parte 1.
A parte 2 fala de amarração de cargas com cintas têxteis. A parte 3 fala de amarração de cargas com lingas de correntes. Tem que tomar cuidado porque só a corrente não faz nada. Você precisa ter uma linga, né, com ganchos, com travas, segurança, enfim. E a parte 4 que fala de amarração com cabos de aço, que seria um dos tipos de amarração mais frequentes aqui no Brasil, além das cordas, né? Mas os cabos destinados para amarração de cargas têm fatores de segurança totalmente diferenciados daqueles usados para içamento de cargas. E o que você vê na maior parte das situações na amarração de cargas são cabos de aço usados em elevação, que já não servem mais para elevação quando inspecionados, e eles são jogados para serem usados na questão da amarração, ou seja, já tem fios partidos, oxidação, deformações permanentes e tudo mais. Não contemplam terminações adequadas para se prender ao veículo, enfim. Depois nós temos uma norma muito importante, e que esse é um ponto que nós estamos discutindo hoje numa comissão lá do CONTRAN, de se criar uma portaria que vai falar sobre pontos de amarração em veículos de transporte. Porque hoje, com exceção dos veículos especiais, aquelas pranchas grandes, rebaixadas, que tem os pontos de amarração, que já vem de fábrica, a maioria dos outros veículos, dos outros tipos de carroceria, são desprovidos de pontos de amarração adequados aqui no Brasil. Então, quando nós vamos para carrocerias de madeira, nós temos a carroceria e aqueles ganchinhos virados ao contrário, na forma de uma letra C, parafusados na madeira, que não vem com identificação de resistência e são usados largamente para se prender a carga ali. Com o passar do tempo, essa madeira vai apodrecendo, enfim, e não tem qualquer controle disso, né? Muitas vezes você encontra esses terminais totalmente deformados, abertos, porque provavelmente não suportaram os esforços que foram recebidos. E quando você vai para as carrocerias metálicas, você vê aqueles pinos, né, na parte de baixo, que muitas vezes é para você prender a lona do veículo. E é usado como um ponto de amarração. E ele não tem resistência para ser um ponto de amarração. Então esse é um problema crônico. Quando você vai falar muitas vezes com os fabricantes de carrocerias, muitos deles têm dentro da sua linha de carrocerias que saem projetadas com pontos de amarração. Mas todos sabemos que os caminhões de carroceria, as carrocerias para uso geral, o carrega tudo, enfim, eles não vêm com esses pontos e eles recebem todo tipo de carga sobre ele, né? Então esse é um problema muito sério e é um elo fraco na cadeia, né? E fato, muitas vezes, gerador de acidentes também. Então temos uma norma europeia, que é a 12640, que fala sobre esses pontos de amarração. É uma norma para o fabricante e para o usuário. E a gente está tratando de tentar fazer essa norma aqui no Brasil também funcionar e, quem sabe, por que não, uma portaria. Porque muitas vezes norma é tratada no Brasil como algo não obrigatório. E quando você tem uma portaria, quando você tem uma NR que o Ministério do Trabalho, aí é obrigatório, né? Dói no bolso, é fiscalizado, enfim. Então, talvez esse seja o melhor caminho para fazer o negócio acontecer. Aqui, só para que tenhamos uma ideia, o objetivo aqui não é fazer curso de amarração, tá? Mas dar uma ideia generalizada para vocês de como isso ocorre. Então, a primeira ponto é a gente entender quais são as forças e os máximos valores de força que podem ocorrer durante o transporte rodoviário, né? Então, quando a gente está olhando para frente, né, ou seja, uma frenagem brusca, o fator a força que atua na carga, querendo empurrá-la para frente, pode chegar até 0,8 G. Por os lados, essa força na verdade pode chegar até 1 G ou até mais, se o veículo está na rodovia, enfim. Mas 0,8 G é um valor de uma frenagem brusca de travamento de rodas. As frenagens mais comuns, corriqueiras, durante o transporte, chegam a 0,4, 0,5. Então 0,8 já é um valor próximo do limite máximo. Para os lados, em curvas, nós temos essa força atingindo até 0,5 G. E para trás, em arrancadas, acelerações bruscas, também pode chegar a 0,5 G. Traduzindo esse 0,5 G, 0,8 G, em termos do peso da carga, podemos interpretar da seguinte maneira. Para frente, é como se fosse dizer que uma força correspondente a 80% do peso da carga quer empurrá-la para frente quando o veículo é frenado bruscamente.
Para os lados, essa força nas curvas, dependendo da aceleração, a força centrípeta, enfim, você pode atingir valores de até 50%. E para trás, essa força pode chegar até 50%. Então é um valor que, a depender do que está sendo transportado, atinge valores relativamente grandes. E isso tem que ser sustentado por meio de amarração. Okay? Então, dando um exemplo, por exemplo, se fosse uma escavadeira que tem um peso, aí, uma massa de 50 toneladas, vejamos aí os valores de força que poderiam ocorrer. Não é? 50%, 80% para frente, que seria 40.000 DAN, que é uma unidade de força, né, decanewton, que você pode interpretar como 1 kg a força, 50% para as laterais e 50% para trás. Enfim, então são forças muito grandes e que temos que tratar de cuidar delas. A norma brasileira, que foi publicada recentemente, ela trata de vários tipos de amarração. E a gente consegue polarizar, frente à diversidade de equipamentos e máquinas que são transportados, em dois tipos a questão da amarração. Então, uma amarração chamada amarração vertical, ou por atrito, onde o coeficiente de atrito tem um fator extremamente relevante. Não é? E nós temos a amarração direta, onde os equipamentos são conectados na carga e no veículo de transporte de uma forma direta. E essa amarração direta ela pode ser dividida na amarração inclinada ou amarração diagonal. Existem outros métodos, outros tipos de amarração, combinação de diversos métodos, mas aqui a gente consegue polarizar essas normas, okay? E que já entraram em vigor aqui no Brasil, mas ainda são, eu acredito, que desconhecidas por 99,9% do setor, infelizmente. Então, a amarração vertical por atrito, só para que vocês tenham uma ideia, quando vocês forem embora e pararem no congestionamento lá no caminhão, vocês começarem a olhar para ver se está bom ou não, a gente começa a olhar, né, para ver se o negócio está bem feito ou não. Então, a amarração vertical, pessoal, nada mais é do que através de equipamentos de amarração, que em geral são, eu acho que é importante fazer um parênteses, como nós colocamos no começo ali na questão das normas, cintas de amarração com catracas. Nós temos a parte de cabos de aço e a parte de correntes, linhas de corrente para amarração. Ah, mas e as cordas? As cordas não estão previstas nessas normas. Nas normas americanas elas estão, nas normas europeias não estão. São largamente utilizadas as cordas, mas talvez fique mais claro entender isso a seguir, porque você não consegue muitas vezes aplicar e medir a força de compressão que você aplica nas cordas, porque essa força é transferida para a carga. E aqui no Brasil, infelizmente, não há um controle dos fabricantes por parte de fiscalização dos fabricantes. Nós temos normas para fabricar corda, normas que foram feitas em 1990, em 1989, 90, que te dão os tipos de fibra, os tipos de construção, torcido, trançado, os tipos de matéria-prima, né, poliéster, polipropileno, poliamida, que é o nylon, e as cargas mínimas de ruptura, e os tipos de embalagem, forma de medição de comprimento, tudo isso está previsto em norma. Mas eu acredito que, da mesma forma, mais de 99% dos fabricantes aqui no Brasil não seguem, alguns desconhecem que essas normas existem. E o que se mais tem hoje em termos de cordas, se você pegar as normas americanas, ela cita que as cordas usadas na amarração, se for de polipropileno, tem que ter resistência X, Y, Z, está amarrado, porque todos os fabricantes têm que fazer aquilo, não é permitido fazer qualquer produto. E aqui nós não temos esse controle. Então, daí eu acredito também não se conseguir colocar a questão das cordas como um equipamento de amarração. Imaginem também a questão da identificação, porque cada equipamento de amarração, cintas, cabos, correntes, tem que ter sua etiqueta, tem que ter responsável, fabricante, comprimento, data de fabricação, código de rastreabilidade. Como que você vai fazer isso numa corda? Você compra lá um rolinho com 200 metros, você começa a cortar e colocar. E a identificação, como é que fica? E a rastreabilidade disso? Você não tem. Tá? Mas é um equipamento necessário. Então, a amarração vertical, basicamente, ao se passar o equipamento de amarração por cima da carga, você vai tensioná-lo e você vai criar uma força, né? Você vai criar uma força que vai empurrar essa carga contra o piso do veículo. E com isso nós estamos aumentando o coeficiente de atrito, certo? A fricção.
Então, por isso que chama amarração ar por atrito, porque o coeficiente de atrito tem um papel fundamental. Se eu estou aplicando uma centena de tensionadores num tubo oleado sobre uma carroceria metálica, em chuva, eu posso aplicar 200 amarrações, o negócio vai escorregar, porque o coeficiente de atrito é muito baixo. Então tem toda uma questão aqui de um controle do coeficiente de atrito, aplicação de mantas específicas com coeficiente de atrito conhecido, para você poder minimizar a quantidade de equipamentos de amarração. Então, a amarração a gente sai do campo da suposição e começa a vir por um campo onde tudo é testado em laboratório, testado na prática, conhecido e dá para se calcular e se especificar. Por determinado tipo de carga, eu preciso de X amarrações, se esse for o tipo de amarração. E aí quando a gente vai para dentro da amarração, mas tem que ser a catraca XYZ, com resistência tal, com comprimento tal, enfim, em conformidade com a norma. E se você vai dentro da norma, ela amarra toda a identificação, controle por parte dos fabricantes. Então você passa a ter um rastreamento de todo o processo. Então por isso que eu digo que a gente sai do campo da suposição e vai para um campo real, calculado, dimensionado. Tá? Então, esse é um dos tipos de amarração. Uma ilustração para que vocês possam ver, né, como é que é feito. Então você tem aqui um caminhão, enfim, onde foram adaptados pontos de amarração, tá certo? Foram soldados aqui na lateral do veículo. E aí você criou uma conexão segura para os terminais do equipamento de amarração. E aí, com certeza, devem ter sido calculados, né, a quantidade mínima necessária para garantir que essas caixas não tombem, não deslizem para frente, para trás, não é? Com as devidas proteções, muitas vezes nos cantos vivos, para não desfiar o material, para não estragar, tá certo? Então, essa é uma ilustração, aí, uma foto para que se veja na prática o que é a amarração vertical por atrito. É uma das mais utilizadas. E muitas vezes os relatos dos acidentes, a amarração que estava sendo empregada era essa. E por que aconteceu o acidente? Porque não tinha força de compressão suficiente. Ou seja, o equipamento que estava sendo passado sobre a carga, mas tinha um monte de cabo de aço passando em cima da carga. Mas será que eles estavam tensionados e aplicando força de compressão para essa carga grudar, né, como você diz, ou essa resistência ao atrito ser maior do que as forças que são geradas nas frenagens? Se deslizou é porque não eram suficientes. Então, a gente muda todo um conceito e a gente passa a ter como calcular, como dimensionar corretamente. O outro tipo de amarração, que é muito... só um detalhe, pessoal, o tipo de amarração anterior, ele é economicamente viável, a gente consegue ver isso na prática, e pela quantidade de amarrações necessárias, para cargas até umas 10 toneladas, 12 toneladas, você consegue fazer amarração por atrito com um número aceitável de dispositivos de amarração. Acima disso, você precisa de muita força de compressão. E se você pensar que cada catraquinha que você coloca, ou de cinta, ou de corrente, tensionador, ele aplica quando você aplica a sua força manual para tensionar a fita, você está transferindo uma força do seu braço, né, que através do comprimento da alavanca, da haste da catraca, vai tensionar aquela fita. Então é uma questão de torque. Então a norma de amarração, ela fala que os fabricantes de tensionadores, eles têm que testar os seus tensionadores em laboratório e tem que vir tipado na catraca ou na etiqueta com uma força manual de 50 kg que qualquer ser humano normal consegue aplicar, quanto que eu transfiro de pré-tensionamento para a fita. E aí sim eu consigo fechar o circuito em saber quantos quilos eu preciso passar eu estou aplicando na carga, né? Então você imagina que com uma catraca convencional, só para vocês terem uma ideia, você consegue aproximadamente 350 kg de força de compressão aonde está a catraca. Do outro lado da carga, essa força não é igual. Se não tiver deslizadores nos cantos, você tem só 50% da força do outro lado. Então vamos colocar que com uma catraca comum, se o ângulo é de 90, ângulo reto, né, onde você tem a força aplicada, você vai ter 350 mais 50% de força. E muitas vezes por uma peça de 10 toneladas, você precisa, dependendo do atrito, você precisa de 5.000 kg de força de compressão. Então quantas catracas você tem que usar? Um monte. Então fica inviável, é isso que eu quero dizer, tem um limite para isso. E aí quando a gente passa para cargas mais pesadas, um dos métodos de amarração mais seguros é a amarração direta. Tá? Então a amarração direta diz aí que os equipamentos de amarração são conectados diretamente na carga no veículo, né? E eles devem ter a resistência superiores às forças atuantes durante o transporte, impedindo
o movimento da carga. E esse tipo de amarração ela é dividida em amarração inclinada e amarração diagonal. Tá? Então você tem uma ilustração aí de um caminhãozinho, parece um torno, aí, uma máquina, enfim. E você consegue ver esses tirantes, né, atrás e na frente da máquina, fazendo amarração. Você vê aqui alguns ângulos que aparecem, que devem ser levados em consideração nos cálculos. Ângulo alfa, ângulo beta, enfim. E esse tipo de amarração, que não é o objetivo aqui a gente mostrar hoje, mas é assim que deveriam e que devem ser amarradas as cargas extremamente pesadas. Né? E isso vai para 100 toneladas, 200, 300, uma turbina de hidrelétrica é amarrada dessa maneira, além de, obviamente, ter outros dispositivos de contenção. Okay? Muitas vezes berços, travamentos, pontos de solda, tudo isso contribui para diminuir a resistência dos equipamentos que eu vou aplicar. E tudo isso está previsto em como ser dimensionado. Certo? Um exemplo de uma amarração aí de uma máquina. Então aqui você vê amarração com linhas de corrente com tensionadores. Okay? Você vê um veículo com os pontos de amarração adequados. Né? Então essa amarração diagonal, feita na parte traseira, na parte dianteira. Muitas vezes você tem algum outro tipo de travamento aqui também. Um outro ponto que também é tratado pela norma é a questão da análise da estabilidade da carga, né? Onde a gente vai voltar a falar do ponto de tombamento. Tem algumas distâncias que nós temos que conhecer, tem que conhecer o centro de gravidade da máquina, da peça, enfim, para fazer bonitinho. Agora vocês podem estar perguntando, como é que o motorista vai dimensionar isso? Como é que o motorista vai calcular isso? Ele não vai calcular isso, ele não vai dimensionar isso. Então nós temos que ter o quê? Profissionais, responsáveis técnicos nas empresas que tenham essa responsabilidade. Então nós temos que ter, não sei se é dentro do departamento de logística, se é dentro do departamento de engenharia, alguém que se preocupe com isso. Ok? Em poder... uma fábrica, eu fabrico um equipamento, será que nós nos preocupamos como ele vai ser transportado? Será que nós vamos dotá-lo dos dispositivos de amarração ou dos pontos de amarração? Ou vai deixar isso a critério de quem for fazer o transporte? Né? Será que se ele passar o cabo, a cinta, ou a corrente ou a corda num determinado ponto, não vai danificar o equipamento? Não vai danificar a embalagem? A embalagem resiste a essas forças? Enfim, tem uma série de questionamentos. Aqui eu procurei descrever um pouquinho, um pouco da realidade, né, que a gente consegue ver. Isso daqui não é mandatório, é apenas uma opinião, em vista do que a gente vê por aí. Né? Então, o transporte de cargas indivisíveis, especiais, em geral é praticado por empresas profissionalizadas, né, que têm os veículos corretos para isso, a princípio, profissionais treinados, grandes transportadoras, tudo mais, tem um responsável técnico, tem um cálculo, tem um dimensionamento, pode não ser de acordo com essas normas, mas de acordo com os sistemas usados dentro da empresa, AutoCAD, enfim, onde estudam as forças. E equipes de veículos especiais, enfim, dedicados. Você tem, por outro lado, transporte de cargas gerais, praticado por empresas profissionais, estabelecidas, enfim, com responsável técnico, motoristas muitas vezes autônomos, agregados, com experiência de vida no volante, na atividade, né, de amarração com cordas, porém com equipamentos em quantidade e qualidade insuficientes, além do veículo desprovido de pontos de amarração. Essa é uma realidade. Também nós temos transporte de cargas gerais praticadas por profissionais autônomos, que é uma grande massa, não é? Com experiência também, da mesma maneira, usando muitas vezes cordas, cintas. É muito comum você conversar com esse profissional, não tem dinheiro para investir, o veículo está caindo aos pedaços, não consegue adequá-lo, né? Enfim. E também, então, esse cenário, mas eu não quero dizer também que o fato de às vezes você ter empresas especializadas em transportes pesados, que eles não têm problemas. Todos às vezes têm problemas, é a questão do risco. Tudo pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Mas, se for planejado, se for tratado o assunto com seriedade, de acordo com o que a gente tem hoje de normas, enfim, não só aqui, não é pelo fato de não ter norma no Brasil que a gente não possa se respaldar em algo que funcione em outro local. Aí realmente complica. Em geral, quando a gente chama uma transportadora para buscar um material na empresa ou para fazer um transporte, nós deveríamos nos preocupar, ou seja, em solicitar o veículo correto para aquele tipo de carga,
Tem que se conhecer o material a ser transportado, o tipo de embalagem, a quantidade de carga, as condições externas por onde nós vamos rodar, a correta distribuição da carga no veículo de transporte, a verificação dos pontos de amarração. Será que tudo isso é feito? Ou você chama, vem um caminhão lá e na hora que o cara vai, putz, a carga não cabe no caminhão, aí fica para fora, põe um paninho vermelho lá atrás. Enfim, a realidade todos nós podemos imaginar e ver com os próprios olhos como é. Pontos de amarração, então, só para dar uma passada. Então, a maioria dos veículos não tem os pontos adequados. E aí você tem equipamentos de amarração, às vezes, adequados, porém não tem onde conectá-los. Então, aí entra a questão do improviso, a questão da gambiarra, a improvisação. E muitas vezes isso aumenta e potencializa muito o risco de acidentes. Não é? Então, os veículos não são preparados, os equipamentos, muitas vezes, em más condições, é complicado. Por exemplo, isso aqui sim é um ponto de amarração onde o veículo já veio projetado de fábrica com esses tipos de ponto de amarração. Com resistência calculada, com resistência identificada no terminal, né? Apropriado para você vir conectar um gancho com trava de segurança, por exemplo. Tá? Nós estamos falando muito aqui de caminhão de carroceria aberta, mas os caminhões de carroceria fechada, baú, você tem também empresas especializadas em produzir esses baús do ponto de vista da amarração e da melhor ocupação interna, onde você tem a adequação e instalação de trilhos internos para você vir com decks, com amarrações ou com dispositivos de bloqueio, barras de contenção. Tem uma série de outras coisas. É que como talvez o foco aqui é mais obras, construções, enfim, a gente acaba tendo uma predominância do veículo de carroceria aberta. Ok? A importância da inspeção. Esse é outro ponto crítico que, quando nós estamos dentro de uma indústria, ou quando nós estamos dentro de uma obra grande, dentro de uma refinaria, enfim, de uma grande indústria, você tem toda uma equipe de gestão, de segurança, de qualidade que está, em geral, olhando para a questão da especificação, da inspeção, tem um procedimento para inspecionar os equipamentos. E quando a gente olha para o transporte rodoviário, será que as empresas têm procedimento de inspeção? Será que as cordinhas são inspecionadas? Será que as cintas são inspecionadas? Será que os ganchos são inspecionados? Não são inspecionados, a maioria. Claro que existem as exceções, mas em sua maioria, equipamentos velhos, sem resistência, sem identificação, sem rastreabilidade. E assim fica difícil, né, de fazer um trabalho com responsabilidade. Então esse é um outro ponto que a gente tem que trazer à discussão, que é a questão da obrigatoriedade de se inspecionar e se ter órgãos para fiscalizar, órgãos para testar ou empresas para fazer esse tipo de trabalho e habilidades do motorista, do carregador, controle da amarração, sua distribuição, controle e ajuste da amarração ao longo do transporte, adaptação do modo de condução, né? Isso é o motorista. O embarcador não vai poder controlar a amarração durante o percurso, não vai poder adaptar o modo de condução à via que estamos trafegando, enfim. Já o proprietário do veículo tem que manter o veículo em condições seguras, equipar o veículo com os equipamentos de amarração adequados, em bom estado, contratar e treinar motoristas para o desempenho de suas funções, inclusive de amarrar a carga. Aqui algumas fotos, pessoal, que a gente vai colecionando aí, tirando nas rodovias. Então, bobinas de aço sendo transportadas sem qualquer dispositivo de amarração. Tubos de concreto. Isso aqui, olha, é crítico. Tubo de concreto não tem o menor cuidado. Infelizmente, eu digo isso porque é uma realidade, você pode notar. Transporte de peças de concreto para fazer galeria, tubo, vai tudo de qualquer jeito, vai em geral em motoristas autônomos, que os caminhões não estão em condições, são cargas extremamente altas, com centro de gravidade alto, risco de tombamento muito iminente, não é? E com as amarraçõezinhas aí, uma cordinha e tal, enfim, muitas vezes passando direto no contato com a borda do concreto, que é extremamente abrasiva. Enfim, é aquilo, entra naquele negócio da experiência do motorista. Não, eu transporto isso aqui, não está condicionado, e vamos que vamos. Põe o símbolo lá e o terço no retrovisor e vai embora, viaja. Né? Infelizmente, é a realidade. Pontos de amarração, né, muito comum, não se tem aonde enganchar, então se prende de uma forma perigosa, né, no pino, como a gente falou. Isso aqui é a realidade, pessoal, não tem nenhum mistério aqui. Isso aqui um dia me impressionou, transporte de vagões e locomotivas, a gambiarra que se faz misturando corrente com esticador, com um monte de outras coisas, ou seja, faça tudo para não perder o transporte. Você pensando do ser humano, do motorista, ele tem família, tem que pagar as contas dele, tem que transportar. Então ele muitas vezes assume riscos, né, desnecessários, assim. Na realidade dele é necessário, mas enfim, vamos embora.
Agora, isso aqui é o carregador, é o embarcador, é quem fabricou isso aqui que tem que ser responsabilizado. Ele que tinha que exigir ou contratar uma empresa profissional para fazer o transporte dessa carga. Isso aqui, numa produção de mais de 2.000 vagões que vai lá para o norte do país, 3, 4 caíram na rodovia e nunca foram removidos. Porque caiu e não compensa tirar. Né? E aí? Caiu. Um transporte desse aqui, de tubo, né? Coitado de quem estava aqui atrás, o risco, né? Enfim. Ele tinha uma amarração pelas laterais, uma cordinha e tal, mas não pode transportar dessa maneira. Não é? Então, algumas sugestões aí, e algumas reflexões para fazermos aí dentro de cada um, dentro de suas empresas e, enfim, envolvendo aqui, claro, N setores da sociedade, né? Então, validar a criação de algum tipo de curso, a profissão de motorista, que dentre vários tópicos, obviamente, a serem abordados, inserir a questão da amarração e consolidação de cargas. Criar um curso específico para fiscalizar, né? Mas norma brasileira ainda não está em andamento na BNT. Criar um manual de instruções ilustrado para usuários, embarcadores, enfim, motoristas, transportadores, a indústria fabricante de equipamentos referente à amarração e consolidação. Nós temos exemplos no mercado americano, no mercado europeu, entidades, enfim, não sei se é um exemplo para a própria Sobratemo ou outras entidades, de repente, querer fazer alguma coisa nesse respeito, né, de fazer um livro onde você traz tudo e mais tudo sobre esse tipo de coisa. Hoje, se você vai procurar na internet, você não acha. Okay? Endurecer as leis de responsabilidade e as consequências para danos materiais, pessoais, enfim. Temos o exemplo da Alemanha. Seria a obrigatoriedade da realização de inspeção periódica. O veículo ele tem que ter as suas inspeções e tudo mais, mas e os equipamentos, como é que fica? Não é? Uma sugestão a cada 3 meses ou numa periodicidade obrigatória uma vez por ano, mas claro que cada empresa, os equipamentos não chegam a durar esse tempo, então criam sua periodicidade. Não é? Criação de procedimentos de consolidação e amarração de carga por parte dos embarcadores, quem despacha a carga, para ele exigir das empresas de transporte que você vai transportar para mim, mas você tem que seguir esse padrão. Ok? Então é um resumo, pessoal, essa é a síntese. Eu agradeço aí a presença, a atenção e a paciência. E aí vamos ficar no final à disposição para dúvidas. Okay? Obrigado.